E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho do livro de Tiago. Dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo de número 4, capítulo 4 do livro de Tiago, né? Dessa série de vídeos que estamos fazendo aí sobre o livro de Tiago. São lições práticas para a nossa vida. Então, lições práticas pautadas na palavra do Senhor para a nossa vida, né? A palavra na prática. Então, o capítulo 4 ele vai falar acerca que nós temos que resistir às paixões, temos que resistir àquilo que vem ao nosso desejo, às nossas paixões. E ele começa dizendo assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Então, Tiago começa a dizer no capítulo 4 que a gente está sempre movido pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. E ele vai nos ensinar que nós devemos resistir a essas tentações. É assim na minha e na tua vida. A gente deseja as coisas e começa a trabalhar em prol daquele desejo. E muitas vezes a gente acaba esquecendo dos objetivos que nós temos, dos objetivos reais que nós temos. E nos entregamos aos desejos e acabamos por entrar em caminhos tortuosos. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, a gente pega todo o nosso salário, por exemplo, e gasta o salário todo. Não, eu quero uma televisão de 65 polegadas, vou lá e compro a televisão. E aí no final do mês, acaba que não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, ou não tenho dinheiro para pagar uma conta de água, ou não tenho dinheiro para fazer as compras do mês como eu fazia antes. Então eu acabei que aquele meu desejo suplantou todo o meu ser, tudo aquilo que eu tenho que planejar, tudo aquilo que eu tenho que fazer, todos os meus objetivos acabam sendo suplantados pelos desejos e pelas paixões. Né? Eu quero, então eu vou fazer e pronto, sem medir as consequências. Então ele está dizendo isso, que a gente cobiça muitas coisas, a gente quer muitas coisas. Eu digo coisas e situações e cargos, né? Desejos que temos em nós. Então ele vai dizer isso, que nós cobiçamos, guerreamos, mas a gente não alcança nada. Por quê? Porque estamos pedindo a Deus, ou clamando a Deus, ou trabalhando a nossa vida inteira apenas para os nossos próprios deleites. E não é isso que Deus quer de nós. Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. Alguns foram chamados para pregar a palavra, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para ser psicólogos, advogados. Então Deus ele tem uma série de funções para cada um de nós. Cada um de nós tem uma história, né, que Deus já preparou. Agora a gente tem que entender que nós temos que trilhar esses caminhos. E quando eu começo a colocar os meus desejos acima de tudo, eu acabo trilhando um caminho errado. Ele vai dizer que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Quantas pessoas pedem em oração tantas coisas ao Senhor e acabam não recebendo? Por que você pede e não recebe? Pede e não recebe porque pede mal. Né? Deus ele é um pai maravilhoso, ele não vai dar coisas ruins para nós. Ele não, se eu estou pedindo algo que Deus sabe que é ruim para a minha vida, ele não vai me dar, porque ele sabe que aquilo vai me fazer mal. Então eu peço, peço, peço e não recebo. Por quê? Porque eu estou pedindo mal. Então a gente tem que entender que a gente tem que começar a buscar a face do nosso Deus, e a gente tem que eixar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, a minha vontade com a vontade de Deus. Dessa forma, quando eu pedir, eu serei atendido, porque eu estou andando na vontade do Senhor. Deu para entender essa relação? Então quando eu peço coisa errada, Deus não me dá. É mais ou menos, você tem um filho, o filho fala assim: pai, eu quero botar o dedo na tomada. Mãe, eu quero botar minha mão dentro do liquidificador ligado. Você vai dizer o quê? Coloca, pode colocar, meu filho. Eu vou deixar você fazer isso. Não. Você vai dizer, não pode. A tomada dá choque. Se enfiar a mão no liquidificador ligado, vai machucar a sua mão. Então a gente diz não para os nossos filhos quando eles têm alguns desejos, alguns pedidos que a gente sabe que vai fazer mal para ele. Assim é Deus na minha e na tua vida. Quando eu peço algo errado, algo que não vai dar certo, Deus ele não me dá. Será que deu para entender essa verdade prática para a nossa vida? Ele continua dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus.
não tem como eu estar nos dois locais. Não tem como eu amar o mundo e amar a Deus. E quando a gente fala mundo, né, para aqueles que de repente não entendem, quando eu falo mundo, eu falo das coisas carnais, dos desejos carnais que têm se exacerbado a cada dia, né? A gente vê que a sexualidade está aflorada na pele das crianças, a gente vê que as pessoas agora cada vez mais se preocupam consigo mesmos e param de se preocupar com os outros. E a gente lembra que Jesus falou: olha, eu vou lhe dar um novo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como eu te amei. E a gente vê um mundo egoísta, um mundo que gosta de aparecer, um mundo que quer tudo para si, mas que não quer dividir. Então a gente começa a enxergar coisas erradas. E não tem como um servo de Deus andar de mãos dadas com o mundo, não tem como um servo de Deus gostar das coisas do mundo. E ele vai ser bem enfático, vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Você tem que escolher qual lado você está. Se você está do lado de Deus, se você quer fazer a vontade do Senhor, ou se você quer caminhar com o mundo e curtir o mundo do jeito que você quiser. Porque não dá para ser amigo dos dois. Ele segue dizendo que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então tem muita gente que se acha, né, soberbo: eu sou o cara, né, eu sou o tal, eu faço, eu aconteço, eu posso. A soberba, ela precede a ruína. Deus, ele resiste aos soberbos, ou seja, ele vai resistir, ele não vai deixar que o soberbo avance. O soberbo, como a Bíblia nos ensina, que a soberba ela vai preceder a ruína. O soberbo cairá, mas o humilhado será exaltado. Deus dá graça aos humildes, né? E ele vai agora dar um conselho, né, para que nós possamos entender isso. Ele fala assim: olha, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Em outras palavras, quando você se sujeita a Deus, você tem condições de resistir ao diabo, às tentações, aos desejos da carne, aquilo que a gente sabe que é errado, mas quer fazer, aquilo que a gente sabe que não pode, mas tem vontade de fazer. Então isso passa pela minha cabeça, passa pela sua cabeça. Só que quando a gente se sujeita a Deus, ou seja, quando a gente se dobra diante do Senhor, quando a gente acata os conselhos do Senhor, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente está firmado na palavra, isso é ser sujeito. Ser sujeito é ser obediente, é estar debaixo da autoridade de alguém. Então, quando eu me sujeito a Deus, eu vou resistir ao diabo, resistir ao desejo, resistir às tentações, e elas vão se afastar de mim. É isso que diz esse versículo. E ele diz mais: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não quer falar comigo. Se chegue a Deus, e ele se chegará a você. Clame a Deus, ele te ouvirá e chegará para perto de você. Deus está ávido para chegar mais próximo de nós. Nós é que afastamos Deus, porque Deus o tempo todo quer estar conosco. Deus o tempo todo quer estar conosco. E aí ele continua dizendo, no versículo 11 do capítulo 4, irmãos, não falei mal uns dos outros. Por favor, isso é importante, preste atenção. Quantas vezes você já falou mal de alguém numa conversa? Quantas vezes estamos num bate-papo, estamos conversando sobre um assunto, e aí alguém toca no nome de uma pessoa, e aí a gente começa a falar mal daquela pessoa, e aí o fulano fala mal, o outro fala mal, o outro conta uma história ruim dela, e daqui a pouco, quando a gente se percebe, nós não estamos mais falando das nossas vidas, não estamos mais falando de assuntos que nos interessam, mas estamos falando mal da vida dos outros. Como o ser humano gosta de falar mal da vida dos outros. Arranca isso da tua vida, arranca isso. Isso é treinamento, é diário. Nós temos que lutar contra isso. Quando alguém for falar mal de alguém, ou for falar da vida de outra pessoa, você tem que educadamente dizer assim, né? Muda de assunto. Não, vamos falar de outra coisa. Né? Porque se A e B estão conversando, o que tem a ver a vida de C? Se João e Maria estão conversando, o que tem a ver Paulo com essa conversa? Por que a gente, quando está conversando, ou estamos aí num momento de confraternização, de amizade, vamos falar de uma terceira pessoa que não está no lugar, falar mal dos outros? Não perca tempo falando mal dos outros. A Bíblia é enfática, irmãos, não faleis mal um dos outros. Porque quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. E ele vai dizer que só tem um legislador, só tem um juiz que pode salvar ou destruir. E quem somos nós? Nós não somos juízes.
E a Bíblia, ela é enfática em dizer que com o mesmo peso que eu julgo, eu serei julgado. Se eu uso de misericórdia, eu vou receber misericórdia. Se eu julgo as pessoas, eu serei julgado com o mesmo peso. Então, por favor, guarde isso no seu coração. Para de falar mal das outras pessoas. Para de ficar conversando acerca da vida dos outros. Fale dos seus assuntos, fale do seu interesse, mas esqueça a vida dos outros. Não podemos julgar o pensamento ou julgar, né, as intenções das pessoas. A gente não visita coração. Quem visita coração é Deus. Então pare de julgar as outras pessoas, porque só existe um legislador, só Deus é juiz. Nós não temos que julgar ninguém. E ele segue falando o seguinte, que os projetos humanos são falhos. Isso é muito interessante também. Esse livro de Tiago ele tem riquezas para nós. Quando você chega no capítulo 13, ele diz assim, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá vamos passar um ano, vamos contratar e vamos ganhar. E aí Tiago diz assim, digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, em lugar de dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo, né? Desculpa. Então, em vez de falar eu vou fazer, ou eu vou chegar lá, ou eu vou ficar em tal lugar, né? Em vez de falar isso, Tiago fala assim, diga assim, ó, se o Senhor quiser, eu vou viver lá, eu farei isso, eu farei aquilo. Entenda isso. Isso é muito engraçado porque o meu pai ele sempre fala isso. Pai, quando é que você vai vir aqui em casa? Não, se Deus quiser, se Deus permitir, estarei aí tal dia. Se Deus permitir, eu vou passar férias em tal lugar. Ele sempre fala assim, né? E isso realmente é uma verdade. É uma verdade. Eu não sou o dono da minha vida. De hoje para amanhã, eu posso dormir e posso não acordar. A vida pertence a Deus. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar, não. Aprenda com a palavra do Senhor. Tiago nos ensina. Diga assim, ó, se o Senhor quiser, eu vou morar em tal lugar. Se o Senhor permitir, eu vou passar férias em tal lugar. Coloque o Senhor na frente, Ele é dono de tudo, Ele sabe de todas as coisas, né? E aí, Ele vai dizer, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente fecha aqui o capítulo 4 com esse versículo impactante. Se você sabe o que tem que fazer, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está em pecado. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem, se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Então que você possa guardar também essa chave, essa verdade no seu coração. Faça o bem sempre que você puder, porque se você pode e não faz o bem, você está cometendo pecado. Que a gente possa guardar esses pequenos ensinamentos do capítulo 4 do livro de Tiago em nossos corações. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha, se inscreve no canal e me ajuda a levar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos.